Rose Pinheiro, bom dia. Bom dia. Frio por aí? Nublado? Aqui em Curitiba, friozinho. Aquele friozinho que só a gente gosta. Frio, né? Gisele, bom dia. Bom dia, Gisele. Como vocês estão por aí? Então, eu quero falar de um assunto um tanto quanto curioso, um tanto quanto relevante e aquilo que a gente sempre teve como dúvida. Então, hoje eu trago um assunto um tanto quanto polêmico, mas se faz necessário a gente falar sobre ele até por situações de termos o conhecimento e formar as nossas opiniões. Então, hoje eu quero falar a respeito de um estudo que especialistas que estudam os efeitos da fé sobre o cérebro humano. Calma, fica até o final que você vai entender. Segundo eles, a fé ela está controlada pela rede de neurônios, pela sua rede neuronal. Então, eles ainda dizem que o cérebro humano é um mistério ainda para a ciência. Tá um pouco alto aqui, né? Centenas de pesquisas são realizadas para entender essa máquina que nós temos, o nosso cérebro. E não só compreender quais os efeitos da tal dita e tal falada fé sobre o nosso cérebro. A resposta para essa pergunta também tem sido buscadas por cientistas que querem entender essa ligação. Fé e razão por muito tempo se estranharam e aos poucos começaram a se conhecer. E dessa união surge uma resposta que dão muitas explicações e explica muito sobre a nossa capacidade de acreditar naquilo que para o homem, para o ser humano, é impossível. Mas este é só o começo de uma conversa que tem muito a revelar aqui. Andressa Gonçalves, bom dia. Liz Kaminski, bom dia. Néia Fenali, bom dia. Bom dia, crianças. Para vocês que chegaram atrasadas aí logo no início, eu trouxe um artigo científico que fala a respeito de especialistas que estudam o efeito da fé sobre o cérebro humano. E segundo eles, a fé é controlada por uma rede neuronal. Vamos ver aqui comigo? Então, fé e razão por muito tempo elas se estranharam e aos poucos começaram a se conhecer e dessa união surge umas grandes respostas que explicam muito sobre a nossa capacidade de acreditar no que para o homem é impossível. Mas isso é só o começo de uma conversa que tem muito a revelar aqui. De acordo com o neurocirurgião Raul Marino Júnior, um dos mais importantes neurocirurgiões do nosso país, cientistas já responderam muitas perguntas sobre essa máquina, o nosso cérebro, essa máquina que nos comanda. Mas algumas áreas ainda estão em constante pesquisas e estudo. Assim se descobriu porque andamos armazenando informações e até onde vem o vínculo dessas lembranças e algumas doenças. Mas sobre a fé, a
pergunta que norteia as pesquisas e o cérebro. Entende-se que só o cérebro seria responsável pela produção do que acreditamos. Na verdade, nossa mente é algo que não existe para a ciência, mas deu-se esse nome porque o nosso cérebro cria um ambiente não palpável, não visível, mas que tem um impacto em ações neurológicas e aqui fora, como falar, sentir, chorar, atitudes. Então, depois de muita resistência, a ciência aceitou o desafio de estudar a fé. E não só a fé, mas qual ligação ela tem com o cérebro. Marino realizou pesquisa no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. E em 2007 ele lançou um livro, A Religião do Cérebro. As novas descobertas da neurociência a respeito da fé humana, Marino, segundo o cérebro humano, há mais de 100 bilhões de células nervosas conectadas. Com isso, é como se fosse um trabalho em orquestra. Cada neurônio trabalha individualmente de uma forma harmonizada e juntos regem a nossa vida. Tem alguma semelhança isso no seu corpo e nós em sociedade? Quero plantar essa sementinha para você. O cérebro armazena e é capaz de não só armazenar, mas de agregar funções que podem ser explicadas pela neurologia, neurobiologia, neurociência e neurofisiologia. Viviana Grando, bom dia, querida. Então, quer dizer como é que o cérebro funciona para que o indivíduo possa ter sua consciência, possa saber o que é alma, o que é espírito, o que é vontade, o que é fé, o que ele é naquilo que ele acredita no ambiente mente. Acreditamos que a fé está toda controlada por essa coisa, digamos assim, por essa rede de neurônios que são células cerebrais que dão ao homem uma coisa que os animais não têm. É a capacidade de pensar abstratamente, criar uma metafísica, criar um sistema fisiológico e filosófico. E não só isso, criar uma filosofia, mas também uma filosofia num ambiente espiritualizado. E dentro da espiritualização, a religião. Quando o homem começa a se dar conta que ele não é só matéria, que ele deve ter algo por trás disso, um sopro qualquer que dá a vida para ele, ele não sabe como surgiu. Não adianta você querer explicar uma coisa só pela ciência, diz Marino. A palavra fé vem do latim fides, que é fiar-se, ter confiança, é o ato de dar peso e credibilidade até mesmo para suas palavras. E fé, trazido como parte desse artigo, fé é o que a esteticista Cristiane Zaglobinski Santos atribui à cura do seu filho Rômulo. Há 2 anos, quando eles estavam, o menino com 7 meses de vida, ele foi diagnosticado com uma pré-leucemia. A mãe conta que, ao saber da doença, ficou abalada. Ele ainda não tinha câncer,
mas teria que fazer um tratamento como se fosse uma leucemia propriamente dita. O menino foi feito acompanhamento. Carol Júnior, bom dia. O menino fez um acompanhamento pelo médico e daí ela conta que a gente fazia rezas, orações, todas as pessoas que tinham um tipo de fé estavam ali naquela intenção. E depois de um tempo, quando voltei ao médico, ele abriu os exames, parou e me perguntou o que eu tinha feito. Cheguei a levar um susto, achei que tinha feito algo de errado e prejudicado a vida e a saúde do meu filho. Mas foi o contrário. O médico disse que o seu filho não tinha mais nada. Lembra a mãe? Trouxe esse relato para você compreender que isso é real. Então, nessa busca por explicações sobre o efeito da fé na vida humana, na vida das pessoas, pesquisadores da Universidade de São Paulo, da USP, se reuniu várias vezes para discutir a relação entre saúde, espiritualidade e religiosidade. De acordo com o psiquiatra Frederico Camelo Leão, a condição de fragilidade humana em conexão com algo maior, seja esse algo maior chamado Deus, universo todo absoluto, ou energia, Alá, Orixá, o que quer que seja, os inserem e os fortalece. Para a coordenadora do Museu de Anatomia da USP, Maria Inês Nogueira, quando a pessoa acredita em algo, o cérebro reage de outra maneira. Ele reage produzindo substâncias que ajudam você a caminhar de uma forma melhor ou identificar aquilo que você acredita que seja mais adequado para realizar o seu objetivo, diz ela. Então, aqui eu quero fazer uma pausa. No que você aí atrás dessa tela acredita? Você acredita só na força do seu braço, só na força do seu corpo? No que você acredita? Se você quiser, você pode até responder aqui na caixinha de diálogo, ou você faça suas reflexões. No que você tem acreditado? No desastre que acontece na sua vida ou na esperança de que esse desastre vai passar e que veio para te ensinar algo? Pois bem, aguenta aí que agora eu quero falar de uma maneira um pouco mais científica. Vamos falar de ondas cerebrais. O pesquisador Marino conheceu o trabalho de Michael Persinger, um fisiologista e psicólogo canadense e um fisiologista neuropsicologia. Ana Moss, bom dia. Psicofisiologista, que pesquisou de uma maneira bastante diferenciada o cérebro por responder a estímulos eletromagnéticos. A pesquisa, ela gerou outra pesquisa e outra que se tornaram as pesquisas e foram feitas com voluntários durante preces, rezas, orações, verbalizações, por meio de alguns equipamentos dando esse aporte, esse acompanhamento. E esses equipamentos detalham o cérebro. Persinger criou uma espécie de capacete, o qual foi apelidado de capacete divino. A equipe médica percebeu que quando entramos num estado de contemplação, de imaginar, de estarmos ali desejando algo, nosso futuro, algumas áreas do nosso cérebro são ativadas. O lobo pré-frontal, responsável pelo controle de nossas emoções, e o lobo frontal aumentam de tamanho, eles incham.
Outra área ativada, o lobo temporal. Segundo Marino, pela estimulação cerebral com aparelhos especiais ou também pelo eletroencefalograma, os especialistas perceberam que existe um quarto estado de consciência, que é o estado da meditação. Então, o psicobiólogo Marcelo Arias, outro especialista nessa linha de pesquisa, explica que quando essas ondas eletromagnéticas atingem o lobo temporal, esse indivíduo que está em um quarto escuro fechado começa a relatar experiências que podem sim serem fora do normal, sendo sobrenatural. Marcelo Arias estuda a interferência do nosso organismo sobre as nossas funções mentais. Bom dia, Ana Moss. Arias já escreveu vários livros sobre assuntos e faz um alerta. Arias afirma assim: eu não afirmaria que um homem tem necessidade de religião, mas ele tem uma necessidade gigantesca de espiritualidade. A espiritualidade como busca de sentido à vida. As religiões vieram a posteriori. Elas são a institucionalização da espiritualidade, porque eu posso muito bem ser uma pessoa espiritualizada e crente, crer em algo, sem estar vinculado a nenhuma religião, comenta Arias. Ainda segundo Arias, os neurocientistas começaram a identificar algumas pequenas estruturas, alguns pequenos comportamentos neurobiológicos que podem sim nos diferenciar. Você pode ter nascido com uma maior probabilidade, uma certa tendência de desenvolver circuitos neuronais que te capacitam a vivenciar uma experiência que pode ser por você definida como uma experiência mística, transcendental, fora do normal, sobrenatural. Em contrapartida, você pode ter pessoas que mesmo rezando, orando, verbalizando, no mesmo princípio de participando do mesmo ritual, que mesmo profundamente não consigam ter estas expansões de consciência. Essas experiências ditas místicas, religiosas pela ciência, explica ainda Arias. Ok, vamos lá. No que você tem crido, no que você acredita. Eu quero ainda ir um pouquinho além, um pouco mais a fundo. Eu quero falar de fé e cérebro. Ainda das pesquisas divulgadas, temos então uma maneira de localizar a fé no nosso cérebro, Aline. Então, o neurocirurgião Eduardo Carlos Silva acredita que sim. Eu falo desse artigo, mas eu já trouxe um outro artigo norte-americano aqui que fala de um ponto que nós localizamos a fé. Mas vamos lá. Segundo ele, ou seja, eu trouxe isso para te mostrar que Eduardo Carlos Silva, de São José do Rio Preto, médico, neurocirurgião, teve acesso a esse artigo também que eu trouxe aqui para vocês. Segundo ele, pesquisadores americanos chegaram a definir o local exato que nos conecta com o divino. Uma área que está sendo chamada de ponto de Deus. Olha isso.
Essa região ela se encontra na região temporal anterior do cérebro. Nessa área há uma maior captação de metabólicos. Há um metabolismo evidenciado pela ressonância magnética funcional. Através do eletroencefalograma é possível sim perceber a produção de ondas maiores, ondas gamas que variam de 38 a 100 Hz por segundo. Pensa isso, no seu cérebro, teu fabricante te fez com a capacidade e no ponto chamado ponto de Deus. Isso não é fé, isso não é ciência, isso não é religiosidade. Eu estou trazendo ciência agora, onde a ciência consegue te mostrar que existe um ponto no seu cérebro chamado de ponto de Deus. José Valdir Júnior, bom dia. Então, através de ressonância magnética e encefalograma, é possível sim perceber a produção de ondas maiores, ondas gamas, que variam de 38 a 100 Hz por segundo. Você tem noção disso? É por segundo, não é por minuto. A cada segundo, de 38 a 100 Hz ali. Nessa situação, pode ser realizado o maior incremento, não só da atividade metabólica, mas também da atividade elétrica. O neurocirurgião Raul Marino Júnior complementa que existem ondas que estamos desperto e ondas rápidas. As ondas quando o indivíduo está em estado de coma são as ondas que chamamos de mais lentas. E tem as ondas quando você está dormindo. São aquelas ondas mais específicas, mas quando nós estamos meditando, existe um tipo característico de onda. É onde mostra que essas pessoas estão, então, chamado pela ciência, em transe. É um transe benigno, melhor do que o sono. Tá, Aline, eu entendi, mas qual a interferência dessas mudanças fisiológicas que você acaba de dizer no nosso dia a dia, na nossa vida, para nós compreendermos até onde isso acontece? Então, primeiro eu quero trazer aqui para você só um fato para plantar uma semente de curiosidade na sua cabeça. No 1º de setembro de 2012, o Brasil, das diferentes religiões, se uniu em uma corrente de fé na recuperação de Pedro, o filho daquele cantor Leonardo. Pedro, ele, até então, para você que não lembra, ele voltava de um show quando o carro em que ele estava capotou numa divisa dos estados ali de Minas e Goiás. O cantor ficou internado na capital paulista por 81 dias. Destes, 31 em coma. A recuperação foi rápida e muitas pessoas dizem que essa recuperação foi atribuída à fé. Eu chamo a sua atenção que não houve essa ou aquela fé, essa ou aquela religião. Todos se uniram em prol da vida desse rapaz. O psicobiólogo afirma que todos tentam explicar, mas ninguém chega próximo à explicação que seja uma explicação plausível. Então, ainda estamos, de fato, engateando. É um terreno absolutamente espinhoso, arenoso, mas a neurociência começa a nos conceder algumas respostas sobre a peculiaridade da biologia e do funcionamento do cérebro durante o nosso transe religioso, afirma Marino.
Então, eu quero trazer uma reflexão aqui para você, inclusive não só do que você acredita, mas eu quero instigar você a pensar nisso. Como não pode faltar a mensagem do seu fabricante nesse momento, eu quero te trazer algumas mensagens e ao mesmo tempo desmistificá-las. Lá em 1 Timóteo 3,16, Cacau Novlowski, bom dia. Lá em 1 Timóteo 3,16 diz assim, calma que eu vou desmistificar tudo que parece ser difícil de compreender. Sem dúvida, grande é esse mistério de fé, ou da fé. Deus, ou o fabricante, foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima da glória. Oi? Calma. Calma que é muita informação. Então, olha lá. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus, Alá, o que você acredita, o fabricante, ele foi manifesto em carne. Como é isso, Aline? Como é isso? Sim, se tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, o Filho se fez carne, como nós, eu e você. Tanto é que isso não é religiosidade. O que eu trago para você são evidências e estudos que existiu aqui um tal de Cristo, que não sei como a ciência ainda estuda como que ele conseguiu ressurgir dos mortos, porque o túmulo dele está vazio. Isso não é fé, tá? Isso é ciência. Então, cientificamente isso é provado. Ele se fez humano, ele se fez carne, então ele foi manifesto em carne. Foi justificado no Espírito. O que é isso? Justificado no Espírito. Contemplado pelos anjos. Então vamos por parte. Justificado no Espírito. Vamos lá no dicionário. O significado de justificado. Em ato jurídico, termo jurídico, em termos palpáveis, provado judicialmente. Em segundo adjetivo, que teve provada, ou que foi provado, ou que foi reconhecida a inocência, foi reabilitado. Então, ele foi justificado no Espírito. O fato dele ter se feito carne. Compreende? Contemplado pelos anjos, ou seja, enquanto ele se fez carne, esteve aqui, teve toda aquela historinha, viveu, foi crucificado, deixou aqui uns ensinamentos, manual de fabricação e tal, e aí ele morreu e voltou, e daí ficou ali, né? Morreu, voltou, foi justificado, ele foi provado e reconhecida a inocência dele. Enquanto isso, os anjos não fizeram nada, só ficaram assistindo, só contemplado. Pregado entre as nações. O que é pregado, Aline? Qual o sentido de pregar? Fixar ou prender com pregos, mentalmente introduzir um conhecimento bitransitivo, introduzir pregos e alfinetes em cravar. Por exemplo, alfinetes na bainha. Então, pregar foi realmente trazer, evidenciar o conhecimento de que ele foi pregado entre as nações. Crido no mundo, as pessoas podem não ter fé, não acreditar nele, mas as pessoas não teve como não acreditar no movimento chamado ressurreição. Então, esse movimento, esse evento foi crido no mundo e recebido acima da glória. Uau!
O que nós entendemos como glória, que já é algo mais alto, acima disso ele foi recebido. Consegue entender? Isso já foi escrito lá. Em 1 Timóteo 3,9, também diz assim: Mari Santos, bom dia. Guardando o mistério da fé, numa consciência pura. Essa é uma tradução. A outra tradução diz assim: devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa, porque tudo que é limpo é puro. Então, como é que é isso, Aline? Que história é essa que a gente tem que se apegar ao ministério? Como é que é isso? Vamos lá no dicionário de novo, porque isso não é religiosidade. No dicionário, significado de ministério. Ministério tem 2 significados: substantivo masculino, execução de uma tarefa, de uma obra, atividade ou trabalho. Segunda classificação, ocupação exercida por alguém, cargo, função ou profissão. Então eu tenho que te informar que o seu fabricante te deu um cargo de apegar-se ao ministério da fé, de você levar a fé reconhecida por você. Você já testou em você. Então, quando diz lá, guardando o ministério, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Em outra tradução diz assim: devem-se apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Ou seja, traduzindo, desmistificando para você, devem apegar-se à sua função, à sua tarefa, porque ministério é ocupação exercida por alguém, é um cargo, uma função, uma profissão, execução de uma tarefa. Ou seja, além de você ter um cargo de exercer o ministério da fé, você tem também uma função, uma obra, uma atividade, um trabalho de levar a fé. Com uma consciência. Gente, minha garganta tá terrível. Com uma consciência pura. Aí vai a minha pergunta: qual a sua consciência hoje diante daquilo que você acredita? Como é isso para você? E lógico, né? A gente sabe, estamos aqui cientes de que religiosos irão se revirar e que vão mandar mensagem no inbox. Não tem problema. Por isso, eu trouxe para você o que ciência, neurocientistas, neurocirurgiões, neurofisiologistas, neurobiólogos, psicobiólogos trazem. Todos querem descobrir esse mistério da fé. Por que a gente acredita em algo que não vê e a gente acredita de tal forma que a atividade elétrica do nosso cérebro ela produz substâncias e que nos traz o efeito da ocitocina e da dopamina, que são hormônios que nós temos aqui em reservatório. Uau! Por isso, eu quero dizer para você, não se amolde. Não entre nos moldes, nos padrões dessa sociedade que nós temos. Não se amolde aos padrões deste mundo. Mas renovem-se pela transformação da sua mente. Porque se você transformar a sua mente, você é a única maneira, é a única forma de você, de verdade, de você ter um relacionamento com o seu fabricante, de você comprovar a boa, agradável, além de ser boa, ela é agradável, perfeita vontade do fabricante. Por isso,
Eu trouxe aqui para você um artigo científico, Fercris Nutri, bom dia. Eu trouxe aqui para você um artigo científico que te prova que eles buscaram onde é que no nosso cérebro se existe neurônios responsáveis por aquilo que nós chamamos de fé. E o que ele faz? Qual a função dele? O que acontece dentro de nós quando nós realmente pensamos em fé e nós buscamos dentro da ciência, da neurociência? Entenda, essa mensagem aqui não é religiosidade, não é religião, isso aqui é ciência para que você, do outro lado dessa tela, possa renovar sua mente através do conhecimento, através do tão dito, como Salomão dizia, de sabedoria, que você tenha discernimento de quem você é, fora toda essa massa de manobra que nós vemos acontecer todos os dias, efeito manada. Sabe, você é um ser único, você é dotado de inteligência, de capacidade, de psique, psicológico, você tem poder de decisão. Então, não se amolde aos padrões que tenha sido apresentado a você, seja uma peça rara, seja algo único. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas renovem-se, sabe? Mudem a sua mente através da renovação da sua mente, para que você seja capaz de entender o que é que você está fazendo aqui, de você compreender a vontade, a boa, agradável e vontade perfeita do fabricante para a sua vida. Não adianta estarmos aqui e termos um conhecimento longínquo. Sabe, a coisa mais agradável é quando nós temos amigos e somos amigos de verdade, ao ponto desses amigos olharem para você e só num olhar compreender se você está bem ou não, se você passa bem ou não, se você tem algum problema ou não. É tão íntimo esse teu amigo que no você dar um bom dia, no tom da sua voz, já sabe que você não está bem e de que talvez você precisa daquele café quente, daquele chocolate quente, daquele abraço. É a mesma coisa com o teu fabricante. Então, pessoal, essa mensagem aqui, ela é só para hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã, sei lá qual mensagem vai vir. Não sei. Fato é que essa mensagem foi para hoje. Eu gostaria muito que essa mensagem chegasse ao maior número de pessoas, porque o ser humano, ele já foi dito ali, o ser humano ele não tem necessidade de religiosidade, de religião, neurologicamente comprovado. O ser humano ele tem necessidade de espiritualidade. E você pode sim ser um ser espiritual sem ter uma religiosidade. Eu sei que eu vou ouvir depois daqui um monte, mas eu preciso te falar. O ser humano, neurologicamente, ele tem necessidade de uma espiritualidade. E cientistas e neurocientistas já descobriram no centro do seu cérebro um ponto chamado de ponto de Deus, que é ali onde o seu neurônio, de alguma forma não explicada, muito misteriosa, como ali em 1 Timóteo 3,9, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Gente, olha isso. Você não tem consciência? Onde é a consciência? É aqui, na sua consciência pura. Dentro desse manual de fabricação que nós temos, tem códigos escondidos ali. E eu gostaria muito que você, sabe, que você se achegasse. Isso não é mérito meu, isso é mérito seu. Que você se esforçasse, sabe, que você compreendesse o que verdadeiramente está escrito ali, verdadeiramente aquilo que você tem por herança e não aproveita, aquilo que você
pode desfrutar, usufruir e continua ali na beira do caminho chorando, sendo que você é dono da própria estrada. Sabe? Encaminhe essa mensagem para o maior número de pessoas. Essa mensagem aqui, ela é só para hoje. Amanhã é outro dia. Não é domingo, mas o domingo tá chegando. Amanhã é outro dia. E eu desejo que essa mensagem sejam como brasas vivas amontoadas sobre a sua cabeça, que isso possa tirar você da sua zona de conforto de pensamento, de mentalidade, e que você possa assim ser conduzido para algo muito melhor. Pessoal, vai cuidar da sua vida, que é o bem mais precioso que você tem. Pare de ficar olhando para o coleguinha. É religioso. Não me faça passar vergonha. Não me faça sair daqui e aí puxar sua orelha. Tá? Então assim, olhe para você. Cuide da sua vida. Tá bom? E olha só. Renove a sua mente e mude a sua vida. Porque a sua vida tem valor para mim. Beijo, pessoal. Até amanhã.